Olá, pessoal! Todos prontos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje? Onde nós vamos fazer primeiro a correção da interpretação daquela resenha crítica. Estão lembrados que o garoto de 11 anos, o Bruno, ele fez uma resenha crítica sobre a leitura do livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios? Então vamos lá? Bem, lá na página 63 do livro de vocês de linguagem, perguntava-se qual é o objeto cultural, ou seja, qual era o objeto da análise, da resenha crítica feita pelo Bruno. Um filme, um livro, um CD, um jogo, uma peça de teatro? O que foi resenhado pelo Bruno? Bem, nós, após a leitura, que nós fizemos e a análise depois de vocês para que vocês pudessem responder as questões, acertou quem disse o livro, O livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios, Esse foi o objeto resenhado, analisado, criticado, pelo Bruno, correto? Ok. Além da nossa correção comentada aqui hoje, nós temos também lá no mural da turma de vocês o gabarito, tá? Tudo digitadinho lá para que vocês possam também acompanhar. Ah, e obrigada, tá? Comecei a receber lá de muitos alunos a postagem do para casa, daquela atividade que a tia Andréia pediu para que não deixasse de postar logo no dia seguinte a aula, o para casa. Ó, beijo, tá? Tô muito feliz com os envios da atividade para casa. Bem, vamos dar continuidade? Na página 63, nós temos as perguntas 2, 3, 4 e 5, ainda sobre a resenha crítica, Então vamos lá. Número 2. A resenha crítica é um gênero argumentativo, ou seja, o autor precisa justificar a sua opinião sobre o objeto cultural apresentando argumentos. Lógico, se você vai expor a sua opinião em relação a pontos positivos, negativos, até para recomendar a leitura para outra pessoa, você precisa o quê? Justificar através da sua opinião. Então, você tem que ter argumentos, justificativas para que se faça isso, Então, na letra A, perguntou qual é a opinião de Bruno a respeito desse objeto cultural. Ele gostou, não gostou? Qual foi a opinião dele? Bem, lendo a resenha feita por ele, fica muito claro. Ele é bem explícito, Ele é bem direto em relação a essa opinião dele. Ele não gostou do livro. Não foi isso? Ok. Letra B. Se ele não gostou, ele apresentou argumentos para isso, Porque como a tia Andréia disse, numa resenha crítica, nós temos que apresentar os nossos argumentos, sejam positivos ou negativos. Então, que argumentos ele apresenta em sua resenha para fundamentar o seu ponto de vista? O ponto de vista dele foi de que ele não gostou da leitura do livro, Então, vamos analisar? Bem, quais foram os argumentos usados por Bruno? Ele considera que o livro apresenta os seguintes defeitos: a falta de bom senso em criar uma personagem que seja filho do deus Poseidon. Ele disse que o livro é o quê? Repetitivo. Referências a batalhas e a mitologia são previsíveis. O suposto herói não é um herói. Escrita ruim. História confusa e incoerente. Bem, nesse ponto eu vou até retomar um pouquinho para ver se vocês se lembram. Ele falou que uma parte diz que a mãe já tinha falecido, aí de repente a mãe reaparece na história. Estão lembrados? Bem, quando ele diz aqui história confusa e incoerente, provavelmente ele está se referindo a essa passagem, que realmente, fica uma coisa assim muito estranha.
Número 3. Normalmente, em uma resenha, costuma-se comparar o trabalho do autor do objeto cultural a outros trabalhos dele, mostrando semelhanças e diferenças, né? Vocês devem observar até pela TV, quando se vai falar de algum filme. Então, a resenha crítica normalmente fala sobre o filme em análise, mas sempre remetem o quê? A produções anteriores daquele mesmo autor, né? Então, usa-se muito isso, esse comparativo entre obras já existentes daquele mesmo autor. Então, esse tipo de comparação foi feita na resenha analisada aqui, nessa resenha do Bruno? Sim, sem entrar em detalhes, o autor entende que não apenas esse livro, mas todos os livros do autor são chatos. Ele não teceu, o Bruno, que é o menino que fez a resenha, ele não destacou nenhum nome específico, ele não fez maiores detalhes, mas ele deixa lá bem explícito que todos os livros do autor são chatos. Então, isso é uma referência que ele está fazendo o quê? A outras obras do autor, tá? 4. É comum as resenhas apontarem os pontos positivos e negativos desse objeto avaliado. Isso é feito na resenha? Vocês observaram se foi feito isso? Se foram apontados pontos positivos e negativos pelo Bruno? Por que você acha que isso acontece? Bem, pontos positivos e negativos, a gente não consegue observar os dois pontos, não. O autor só apontou o quê? Os defeitos, né? Ele só se ateve aos defeitos. Provavelmente, né? Aí pergunta assim, por que você acha que isso acontece? Bem, provavelmente porque ele não gostou de nada do livro, né? Porque se você aponta só defeitos, é porque você não gostou de nada do livro. Porque senão ele teria, de repente, ele pode não ter gostado 100% do livro, mas alguma coisinha, né, pode ter lhe chamado a atenção. Mas isso não aconteceu na resenha traçada pelo Bruno, né? Ele diz que não gostou de nada no livro. Então, ele só apontou defeitos, né? Só pontos negativos. 5ª questão, da página 64 ainda, tá, gente? Como conclusão, vamos responder. O autor da resenha recomenda ou não se seu leitor também leia a obra? Ou seja, o Bruno, ele indica esse livro para outros leitores? Ele orienta que outros leitores leiam essa obra? Não, ele não recomenda. Não é verdade? Ele não gostou de nada, ele não conseguiu encontrar ponto positivo nenhum na obra, então ele não recomenda. Correto? Tá. Então agora vamos à última questão da análise da nossa resenha crítica lá sobre Percy Jackson e o Ladrão de Raios, resenha crítica feita por um garoto de 11 anos, pelo leitor dessa obra de 11 anos. Vamos lá. Página 65. Como se caracteriza a linguagem empregada por Bruno no texto? Ela é adequada, considerando o perfil dos leitores e o suporte em que foi publicado? Justifique a sua resposta. Bem, vamos analisar. O Bruno, ele é o quê? Ele é um garoto, ele tem 11 anos. Ok. Onde foi publicada a resenha que o Bruno fez? Vamos voltar lá na página 63 do nosso livro de linguagem. E aqui embaixo, ó, onde vem dizendo o nome do autor da resenha, que é o Bruno, né? O Bruno Napoleão. Olha lá. Foi disponibilizada a resenha dele na Folha. Folha, o jornal Folha, na seção o quê? Folhinha. A seção Folhinha é uma parte que existe dentro do jornal Folha
direcionada para quem? Mais direcionada, não que outros não possam ler, mas é focada mais para o público infanto-juvenil. Então, a linguagem que ele utilizou nessa resenha dele é adequada a esse público, né, que lê essa parte do jornal A Folhinha? Então, vamos lá. Ele usou uma linguagem informal, né? Uma linguagem informal que é adequada ao seu público, um público infanto-juvenil, que lê esse caderno do jornal, que é a parte do jornal. Ok? Então, quem respondeu aí que é uma linguagem informal, adequada ao público infanto-juvenil, está correto, porque é uma matéria que fica dentro da seção Folhinha, destinada a esse público. Correto? Bem, então, a análise comentada da interpretação da resenha feita pelo Bruno, esse garotinho, nós realizamos na aula de hoje. E o gabarito por escrito, vocês podem consultar lá no mural da turma, tá? E dando prosseguimento à nossa aula de hoje, a tia Andréia deixou na agenda do dia, né, na aula de português, logo que vocês acessarem, vocês vão ver lá o link da videoaula de hoje de língua portuguesa e logo abaixo um outro link. Esse link, ele traz uma música que nós vamos encontrar a letra dela na página 39 do nosso livro de linguagem. Então, vocês vão poder acompanhar e realizar o exercício que a tia Andréia vai propor agora. Primeiro, abrindo o livro na página 39, onde vocês vão encontrar a letra dessa canção aqui. É uma canção chamada Meus Dedinhos, do Paulo Tati e Luiz Tati, né? Eles fazem parte daquele grupo Palavra Cantada. Então, vocês vão encontrar a leitura, né, a letra na página 39 e 40 do livro de linguagem. E na agenda vocês vão ter ali o link que a tia Andréia está deixando com a música, para que vocês possam também ouvi-la. Combinado? Então, ouviu a música, acompanhou na página 39 e 40 do livro de linguagem a letra da canção, aí nós vamos trabalhar com as páginas 41, 42 e 43. Vão ser questões relacionadas às palavras contidas dentro da letra dessa canção Meus Dedinhos. Por quê? Nós vamos, nesse momento, voltar o nosso olhar um pouco para a questão da leitura e escrita. Ok? E essa leitura e escrita, ela vai trabalhar com palavras que possuem terminações, palavras que terminam em zinho e inho, tanto no masculino quanto no feminino. Então, nós vamos trabalhar leitura e escrita. Vamos agora focar o nosso olhar para essa escrita e leitura, palavras com as terminações zinho, zinha, inho e inha, ok? Então, essa letra dessa canção, Meus Dedinhos, ela traz muitas palavras com essas terminações e que vocês terão que utilizá-las para responder, né, resolver os exercícios contidos na página 41 a 43, para que na próxima aula de língua portuguesa nós façamos a nossa correção comentada. Combinado? Então, eu vou ler a letra da canção agora aqui com vocês.
Vocês também podem abrir o livro na página 39 e realizar essa leitura oral, em voz alta, tá? Pra gente trabalhar bem essa, como eu venho dizendo com vocês, a questão da entonação, da pontuação. E logo a seguir, já cliquem lá na videoaula de hoje para que vocês possam ouvirem, né, a canção que eu vou deixar postada e começar a realizar os exercícios. Esses exercícios, como eu falei, são exercícios que a gente tem que estar bem atentos, de olho na leitura escrita, para que o emprego dessas terminações sejam utilizados de forma correta, tá? Então vamos lá. Meus dedinhos. Eu gosto de ser um dedinho. Eu gosto de ser um dedão. Os dedos convivem juntinhos na mão. Os dedos não têm solidão. Se meus dedinhos vão passear, esses dedinhos da mão mexem nas coisas, mexem nos bichos, mexem em tudo. Mexem em tudo que é bom. O menorzinho, esse mindinho, sempre acompanha o grandão, mas seu vizinho fica no meio. Calma, para, chega. Vamos, cuidado, solta. E o furabolo? Esse é um rolo. Nunca escuta o pai de todos. Qual é a dele? Fica apontando para os outros. Vamos lá, pessoal. Vamos carregar isso aqui. Preciso dos 10, senão não dá. Ô, mindinho, força aí. Tô fazendo força. O seu vizinho é que não ajuda. Eu? Eu estou com esse band-aid e não enxergo nada. E o mata-piolho? Esse é um barato, brinca com os dedos de frente e de lado, e para pegar é ele que ajuda os 4. Mata-piolho, o que é essa meleca na sua testa? É um piolho morto, ai. Eca. Ô, furabolo, você tem um restinho de açúcar na sua unha? Não, o menino já lambeu tudinho. Nós, os dedinhos, somos unidos, somos amigos, os 10, sem contar os pés, tá? Essa música, então, é uma letra de uma música, como eu falei para vocês, do grupo Palavra Cantada, né? Encontra-se no CD Carnaval Palavra Cantada, do Paulo Tatti e da Sandra Pérez. Então, a partir dessa leitura e da audição que vocês terão da música no link lá do mural da turma, vocês irão realizar os exercícios relacionados à página 41, 42 e 43. Vocês puderam já observar, através dessa leitura, que nós vamos nos deparar com palavras aí no diminutivo e no aumentativo. Então, gente, ó, olho na leitura escrita para que a gente possa usar as terminações adequadas, ok? Então, beijinho para todos vocês e na próxima aula, nossas correções, tá? Ah, aproveitando aí esse texto que a tia acabou de ler, meus dedinhos, só não pode esquecer de depois, ó, lavar muito bem as mãos e deixar os 10 dedinhos, ó, bem higienizados, tá? Tchau!